Mas é isso, faz parte. Mas aí isso nos remete, então vamos entrar nas polêmicas. Já estamos polêmica, também... polêmica. Você gosta. Faz o corte aí, faz o corte. Então já remete a isso. Qual a importância da educação física escolar aí na formação das pessoas de forma geral? Então, essa pergunta é excelente, né? Porque... E polêmica. E polêmica, né? Mas, ao meu ver, se a gente for olhar com os dados que nós temos hoje no Brasil, população sedentária, né? Sobre o peso... não conhecendo o corpo, o brasileiro ele não conhece o corpo dele. Você pede para o brasileiro fazer um desenho do seu corpo, um esquema corporal, ele não sabe desenhar o corpo dele. Você tem um público de crianças e de jovens cada vez mais sedentários e você tem um público de idoso também com cada vez mais dificuldade de praticar atividade física. Então, se a gente pudesse colocar o remédio, a atividade física dentro de um remédio, seria o remédio mais valioso do mundo. Então, se a educação física pode ser atribuída na escola, por que isso não acontece? E mais acessível também, Cara, né? isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Época de campanha, todo mundo tinha que chegar, tá, mas e as escolas? Vamos lá. Vamos ver as escolas. Por que não está tendo educação física? E isso tinha que ser prioridade. A educação física muda esse país. Não estou falando isso porque ele é maluco pela educação física. Também sou. Mas é pelos dados que eu tenho. Se você melhora a saúde física através da educação física escolar, se você diminui o absenteísmo, aquele aluno que não gosta de ficar indo para a escola, que se ausenta, a evasão, aquele que sai. Imagina, eu trabalhei na IPCAR. A IPCAR ela tem uma estrutura de escola americana. O aluno, todo dia, ele faz educação física. Todo dia. E aí você vê assim, como é que o aluno extravasa, ele relaxa, ele vai para o momento que é dele. Né? E aí, quando você vê os outros alunos das outras escolas, eles não têm isso. Agora, olha o professor quando chega na sala de aula. É uma gritaria. Chegou o professor, chegou o professor. Vai ver se o professor de matemática é assim, professor de... Até pode ser, o cara que é diferenciado. Mas a educação física, os alunos são apaixonados, porque o momento que o aluno tem de sair da sala de aula. Imagina você tendo um professor... Olha, há 200 anos, 300 anos atrás, como é que eram as aulas nas universidades. Era aquele quadro, aquele giz, o professor lá escrevendo. Olha quantos anos se passaram e a gente ainda tem esse mesmo modelo. Você tem na minha época era assim, a professora ficava escrevendo no quadro, aí acabava que ela falava assim, pode apagar? Calma, professora. Cara, pelo amor de Deus, mudou todo um processo. Então, assim, na sala de aula, a gente tem uma vantagem na educação física, que é tirar esses alunos de sala de aula e também trabalhar de forma interdisciplinar com as disciplinas. A gente não precisa trabalhar a educação física sozinha. Você pode trabalhar em conjunto com todas as disciplinas. Então, para mudar o país, eu não vejo outra alternativa a não ser investir na educação física. E o político que entender isso, ele vai se destacar, porque ele vai melhorar os indicadores, naturalmente. Pô, vamos apoiar a candidatura do Erdi. Não. Você está atuando em tantas áreas que eu acho que é a hora. Eu acho que é a hora. Não, por exemplo, eu dou maior apoio, já tem meu voto. Mas vocês concordam? Claro. Claro, a gente também é da área, porque, assim, eu estou comentando isso da minha vivência, da experiência que eu tenho ali, que eu vejo. Se a gente fala, por exemplo, no meio militar, você tem lá os pilares que é disciplina e hierarquia. Na educação física, que tem origem militar, o esporte você tem também diretrizes, você tem ali uma rotina de disciplina. Você tem uma questão relacionada ali à hierarquia. Você tem um treinador, você tem um professor, você tem que respeitar. E às vezes são coisas simples que faltam para os nossos jovens. Aquela educação às vezes que não tem em casa, né? Que pode ser obtida ali através da disciplina e do ensino. Através da educação física. Questão da alimentação. Exatamente, essas questões. Até o que você falou de conhecer o próprio corpo. A questão da higiene. Né? Existiu educação física higienista, né? Mas pensando Tinha que branquinho. O pessoal aqui olhava os dedos para ver se estava limpinho. Mas assim, pensando na questão da higiene, do cuidado ao corpo, do cuidado à saúde, da sexualidade. Você pode trabalhar culturas. Tem a educação física, ela é muito ampla, né? Então, assim, você tem diversas possibilidades. O que eu vejo as políticas, elas podem utilizar a educação física como melhorias da sociedade. Por quê? Porque você pega hoje a pessoa, por exemplo, eu quero correr, segunda-feira eu vou começar a correr. Fica 8 meses sedentário, não, vou começar a correr segunda-feira.
Aí a pessoa não sabe qual tênis que ela usa, ela não sabe qual é o vestimento, mas ela vai correr. Ela começa a correr na Lagoa, ou lá no Parque de Madureira. A corrida dela, porque ela tem desvios posturais, né? Ela fica levando a bolsa durante muito tempo de um lado, ela senta errado, então ela fica toda torta. Aí ela vai correr, começa a sobrecarregar uma região, se lesiona. Ela fala assim, putz, estou sentindo uma dor. Aí ela vai no médico, às vezes é um problema sério, aí começa a ter um problema de saúde mental, estresse, ansiedade, ela começa a ganhar peso. Olha o caos. O que eu estou falando é, todo mundo passa por isso, quase todo mundo, a população brasileira passa por isso. Por quê? Porque não conhece o corpo. Se de repente tivesse conhecimento do que é correr quando era jovem, porque no atletismo te ensina a correr, saltar, lançar, disciplina básica. Se ela aprendesse isso na escola, talvez seria um adulto mais fácil. É o que a gente vê em alguns países. E a verdade é que você está presenciando e vendo isso de perto, né? Prático. Mas a verdade é que a galera, agora talvez com o TikTok, né, a gente tenha uma melhora na questão motora da criança. Mas a gente estava criando crianças completamente inábeis motoramente falando, né? Crianças que não têm habilidades básicas para a idade, né? São subdesenvolvidos em termos motores. E isso a gente vê nitidamente. Aquela criança que não sabe andar de bicicleta, não sabe correr, não sabe pular uma calçada. Não sabe rolar, não sabe cair. Exato. Né? Você tem, para cada idade ali, o seu desenvolvimento motor, né? Para as habilidades. Então, você tem tal idade, a lateralidade que você trabalha, tal idade a coordenação fina e tal. Aí, quando você realiza alguns testes psicomotores, você vê na escola diversas crianças, principalmente as que têm algumas deficiências, com alguns problemas que a educação física pode auxiliar nessa correção. Mas aí a aula uma vez por semana fica muito difícil. Né? A frequência é muito baixa, né? E aí aquilo que o Bemiro falou, aí tira a educação física, o pessoal não vê vantagem de colocar a educação física. Enquanto se achar que isso é custo, a educação é um custo, professor é um custo, aí fica difícil. Se eu vou procurar um personal achando que é custo, fica difícil. Não, é um custo aqui no meu orçamento, treinar. Tem que ser sempre um investimento. Né? Tem que ser sempre investimento. A galera não entende que depois o que vai gastar com médicos, medicamentos e tratamentos, que a educação, a atividade física traria, né, toda a prevenção e benefícios para a saúde com baixíssimo custo. Se a gente for pensar, o que eu estava falando com a Maíra no último episódio. A pessoa só de sentar e levantar, fazer uma flexão plantar, fazer um apoio na parede, de repente adapta algo tipo um TRX para fazer uma puxadinha, essa pessoa já vai ter ali, né, benefícios vai ter efeito. Astronômicos. E é simples, a pessoa não está gastando nada, ela está dentro de casa fazendo a flexão plantar num degrau, está dentro de casa sentando e levantando da poltrona. E vai melhorar a ida dela ao sentar no vaso sanitário, levantar da cadeira, né, aguentar mais tempo em pé, melhorar o equilíbrio. Então, até para você fazer trabalhos de tanto de panturrilha quanto tibial anterior em casa com peso corporal, né, quanto exercícios funcionais que vão melhorar essa parte de equilíbrio e tudo sem custo nenhum, né, cara? Verdade. E assim, Belmiro, a minha área, por exemplo, eu trabalhei no esporte, né? Cara, o esporte são para poucos. Você fazer mudanças ali, são mudanças específicas, pontuais. Na escola é algo muito a longo prazo. É algo que você tem que investir pensando em 20, 30 anos para começar a ter ali um retorno. Na área militar, também tive algumas dificuldades de quebrar paradigmas, né? Inclusive até consegui fazer algumas mudanças importantes, com estágio de adaptação, mas é algo também complexo. Agora, a área que vocês atuam, assim, a área, por exemplo, de musculação, uma área na ponta ali, muito mais fácil de você realizar a mudança. Aí eu dou um exemplo do teu livro, né, cara? Tu fala assim, tem um livro hoje que tem baseado em evidência séria, sabe? Bem organizado, que te auxilia em muitas dúvidas no processo de treinamento. Eu fui numa academia na Largo do Machado, cara, fila para fazer puxado. Falei, cara, tá lotada essa Smart Fit. Lotado. Falei, não volto mais aqui, eu quero malhar num lugar vazio. Mas tu vê que o povo gosta, cara, de treinar em academia e tal. E aí você vê o seguinte, que é a referência no processo, as pessoas têm que buscar essas referências. E são poucos que fazem isso, porque isso dá um trabalho danado. Vocês estarem aqui fazendo podcast, isso dá um trabalho. Então isso tem que ser valorizado cada vez mais para a gente conquistar esse espaço, né? Porque só vai gerar benefício para a população. A pessoa, quando olha lá a base do livro, do Belmiro, vai prescrever, vai diminuir a chance do indivíduo
ter uma lesão, naturalmente, a chance dele ter algum problema de saúde e tal. Pô, isso só enriquece. Se a gente não tem isso, a tendência é só cada vez mais piorar. E as outras áreas, eu sei que isso é mais difícil, né? Pô, tem isso na área do esporte. Me fala em um treinador brasileiro que lançou um livro para o futebol, para os acadêmicos do futebol. Não tem, você tem lá fora. A galera aqui não fala nem inglês, cara. Os treinadores aqui não falam nem inglês. Né? Na área escolar, qual é o grande problema da área escolar? Porque você tem ali os autores. O autor ele aborda isso, o outro autor aborda isso. Você não tem causalidade, você não tem a área da saúde dentro da área escolar. Né? Diferente do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já é outra história. Por quê? Porque eles trabalham com causa e efeito. Você tem ali o SUS dentro da Constituição. É daquele formato para todo mundo. Talvez se a escola tivesse unificada, com todas as escolas de ensino integral, todo mundo do mesmo formato, seria um país diferente. Mas você vai no município, troca o prefeito, sabe a primeira coisa que ele faz? É trocar a cor da escola. Ele não deixa o uniforme da prefeitura anterior para não lembrar do prefeito anterior. Aí troca a diretora, então a gente não tem continuidade. Né? E aí, assim, a minha tristeza é, pô, a gente estuda, a gente não consegue fazer, né, uma mudança aí, porque cada momento que passa e vida que passa, a vida das pessoas estão mais difíceis, e a gente poderia, através da educação física, ajudar muito isso aí, cara.